Olá, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo Hangar VIP. Eu sou a Mariana Caron e hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante e fundamental para a sociedade: saúde e direito da mulher. Eu tenho a honra de hoje estar cercada aqui, rodeada de mulheres fantásticas, destaques nas suas áreas, e eu vou apresentá-las a você e vou pedir para elas apresentarem um pouco do currículo delas para vocês também sentirem a alegria de poder estar vendo essas mulheres falar. É incrível, gente. Doutora Maura Seleme, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Olá, Mariana, obrigada. Nossa, é uma honra estar aqui e fazer parte desse grupo hoje e falar de um assunto tão cativante. Eu sou fisioterapeuta pélvica, eu tenho especialização no Brasil, na França e na Holanda, né? E trabalho nessa área já fazem mais de 30 anos. Obrigada por estar aqui. Doutora Lisandra Falcão. Boa tarde a todas. É um prazer também estar aqui. Eu já tenho uma formação em fisioterapia, já tem mais de 20 anos, e eu atuo já há 23 anos na saúde pública, aqui em Curitiba. E a minha formação em fisioterapia pélvica foi aqui na Inspirar, já tem menos tempo do que isso. Mas tem sido extremamente gratificante estar trabalhando nessa área. Obrigada por estar com a gente. Doutora Rosalice Benetti, bem-vinda, obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Mariana. A minha formação é de Direito e de História e eu sou delegada de polícia aposentada. Sou professora de Direito Penal e Processo Penal aqui na Inspirar. Obrigada. E doutora Fabiana Vieira, tudo bem? Obrigada por estar aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninas. É tão legal. Eu adoro falar sobre esse tema, né? Meu tema de maior interesse. Eu sou psicóloga e a minha formação é na área social também. Meu mestrado é na área social e eu estudo a questão da saúde da mulher e escrevo muito sobre isso. Eu tenho um livro também sobre autoestima feminina. E, enfim, eu atuo no consultório, sou professora também de várias disciplinas de desenvolvimento humano. E a questão da mulher na sociedade, a mulher na contemporaneidade, a mulher nesse processo histórico, são temas que me interessam. É sempre legal a gente trocar figurinha com outras mulheres que gostam e a gente precisa falar sobre isso. Isso, obrigada por estar aqui. Vocês viram, gente, o peso dessa mesa hoje, a honra que eu tô de estar aqui no meio de tanta mulher importante, né? Então, nesse bate-papo, a gente vai explorar a relação entre a saúde e os direitos da mulher, desafios que elas enfrentam e as políticas públicas necessárias para garantir o acesso igualitário e aos cuidados médicos e de proteção legal. Então, eu vou começar perguntando para vocês, uma de cada vez ali respondendo para a gente, o que é ser mulher para vocês? Bom, então eu vou começar. Para mim, ser mulher é, antes de mais nada, poder dizer sim, poder dizer não, gostar de mim para que o próximo goste de mim, para que os outros gostem de mim. Ser mulher é eu poder sair na rua com a roupa que eu me sinto confortável. É gostar de como eu sou sexualmente, de aceitar a outra mulher, o outro homem, os outros. Para mim, ser mulher é muito grande. Ser mulher é eu fazer aquilo que eu gosto, amando tudo aquilo que eu faço. Isso é ser mulher para mim. Para mim, ser mulher é vencer a cada dia, porque a gente ainda é visto como algo um pouquinho menor. Principalmente quando a gente está falando de mulheres trans, quando a gente está falando aí de um outro universo, aí é menor ainda. Então, é vencer a cada dia, é construir a sua história a cada dia, é conseguir dar um passinho a cada dia, chegando ali no lugar que a gente quer chegar. Ele é muito lindo, ele é muito grande, e a gente está no caminho para chegar nele. Doutora? Ser mulher. Ser mulher é ser dona da sua vida, é ser dona da sua liberdade, da sua vontade e das suas escolhas. É se enxergar enquanto ser de primeira categoria e não como um ser inferior.
e eu acho que elas falaram cada uma um pouquinho, né, do que eu estava pensando, mas cada vez mais quando eu penso em ser mulher, eu penso nessa questão de ser o que você quiser, mas muito na questão do quão forte é a mulher. Então, ser mulher é força, né? Mas as mulheres, elas não sabem disso. Então, tem um vídeo que é muito legal, que é a mulher carregando pacotes assim, ela vai carregando pacotes e daí um carrinho e não sei mais o quê. Então, isso faz também com que a gente esteja muito sobrecarregado. Hoje a mulher reclama muito dessa sobrecarga, muito, muito mais. A mulher sempre esteve de alguma forma, mas hoje, no século XXI, é absurda a sobrecarga. Mas a mulher é a que resolve em casa. Na maioria das casas é a mulher que resolve, é a mulher que cuida, nós somos a que cuida, né? Nós somos quem formamos os homens também. Então, é muito forte o peso, né? Ser mulher é muita coisa, mas é nosso papel, nós que trabalhamos com esse tema, mostrar isso para as mulheres, porque elas não têm essa noção, elas não têm essa percepção. Elas chegam para mim muitas vezes dizendo: eu sou fraca, eu não dou conta sozinha, eu não vou me separar porque eu não dou conta, eu não posso dizer não porque eu não dou conta. E elas vão percebendo que elas já dão conta, mas elas não conseguem se olhar no espelho. Então, eu resumiria com: mulher, força, né? Mulher resolve. Podem ver, né? Em qualquer situação, mulher resolve. Meninas, então, pessoal, a nossa ideia hoje aqui é um bate-papo, é uma conversa, claro, permeando toda a parte de saúde e direito da mulher, mas para a gente trazer 3 casos, para a gente conversar e, assim, abrir um debate sobre esses casos, que vão ser, assim, conversas mais amplas. Então, eu vou trazer para vocês o nosso primeiro caso, tá, meninas? Então, é uma adolescente de 14 anos que ela chega desacompanhada ao consultório, encaminhada pelo ginecologista com queixa de infecções urinárias recorrentes. Ela relata que nos 6 últimos meses teve 3 episódios de dor ao urinar, sensação de urgência miccional e queimação. Cada episódio durou cerca de 3 a 5 dias e foi tratado com antibióticos orais prescritos pelo médico e com resolução dos sintomas, mas após algumas semanas os sintomas voltaram. No episódio atual, esta adolescente descreve uma dor constante ao urinar, acompanhada de outras queixas sintomáticas, mal-estar geral, há 2 dias. Além disso, menciona que tem notado, uma maior frequência urinária sem alívio completo da sensação de bexiga cheia. Ela nega ter dor abdominal, mas refere cansaço excessivo. Então, é essa menor que chega no seu consultório, doutora Maura. Isso é um caso que acontece frequentemente, né? Então, as infecções urinárias, quando eu tenho 1, 2 infecções, até no máximo 3 infecções por ano, tudo bem. Mas quando eu passo a ter infecções recorrentes todo mês, como no caso dessa menina, mais de 3 infecções em tão pouco tempo, né? Com dor, ardência, eu tenho que tratar. Mas já me incomoda, né, toda essa história que realmente ela tem 14 anos, chega no meu consultório desacompanhada e com todos esses problemas, mas encaminhada pelo médico. Eu vou só dar uma pincelada como eu, Maura, começaria como fisioterapeuta, porque as especialistas aqui junto comigo, a minha querida doutora Lisandra, a nossa querida advogada e também a nossa querida psicóloga, vão explicar para a gente melhor até onde vai o meu tratamento, que eu acho que é o mais importante é isso, né? Eu diria que essa paciente, e eu tenho várias pacientes nessa idade, que já tiveram relações sexuais, e relações sexuais não consentidas, e que têm dor hoje e que desenvolveram infecção urinária de repetição, porque não sabem mais relaxar essa musculatura. Então, eu diria que uma das primeiras coisas que eu faria, nessa idade tão jovem, é explicar toda a anatomia. O que é a anatomia do corpo dela? Fazer ela conhecer o corpo dela, saber qual é a função dos órgãos, qual é a relação dela com esses órgãos, explicar para ela, lógico, a disfunção que ela tem, por que pode ser causada, né? E tentar, neste primeiro momento, fazer ela encontrar com prazer,
sem lembrar da dor. Mas eu vi também que você disse assim que ela está sob tratamento no momento com muita ardência. Eu sempre gosto, quando elas começam o tratamento, que elas estejam fora já da época do antibiótico, que vocês estão tomando antibiótico, já estarem diminuindo e sem tantos sintomas, porque é muito difícil. Só que se eu faço um trabalho não invasivo, eu já posso começar na orientação. Doutora Lisandra, eu acho que você pode complementar o nosso tratamento, com certeza. A gente ainda tem muitos receios dos profissionais e quando a gente está falando de atendimento em consultório particular, realmente existe essa barreira da idade. Mas em vários locais, em várias cidades, no serviço público, já existem protocolos que me permitem fazer o atendimento dessa menina com 14 anos sozinha. Mas a gente precisa ver, todos os profissionais daquela cidade têm conhecimento disso? Nem sempre. E muitas vezes isso acontece em grandes cidades, mas se eu estou numa cidade de interior, isso já é complicado. E numa cidade do interior tem outra questão. Todo mundo sabe se eu entrar no postinho. Todo mundo vai ficar sabendo, sim. A fofoca. Então, ainda que legalmente aquele profissional sabe, aquela própria adolescente vai ter receio, porque alguém vai contar, porque é uma cidade muito pequena. Então, a gente tem essa diversidade de coisas no nosso país para a gente conseguir fazer uma abordagem, um atendimento mais adequado para esse adolescente. Agora, a gente tem uma média de início de relação sexual no nosso país de 15 anos, só que para meninas um pouco menos e para meninos um pouco mais. Então, uma menina de 14 anos, eu já posso olhar para ela como, provavelmente, ela pode já ter iniciado essa vida sexual mais ativa. Foi com um parceiro só? Será que foram com vários parceiros? Será que essa menina sabe cuidados básicos de higiene? Porque hoje em dia o que a gente vê é quem é que ensina adequadamente a limpeza? Muitas vezes nem isso se ensina. Nem se ensina que você sabe que você tem um clitóris e que tem um capuz do clitóris e que você precisa puxar o capuz do clitóris para limpar. E muitas vezes, quando eu falo isso, as pessoas se assustam e falam, como assim? O que é isso? Então, será que essa menina ela sabe essa noção básica de higiene? Ela sabe que depois da relação sexual o ideal é ela urinar? Alguém orientou isso para ela? Então, uma abordagem antes de fazer qualquer procedimento invasivo, mas realmente, como a doutora Maura falou, só de fazer um trabalho de educação básico, a gente já pode estar melhorando muito a qualidade de vida dessa menina. Incrível. O que eu vejo é a grande dificuldade que as pessoas têm de fazer essa abordagem, de fazer a aproximação, exatamente como as duas profissionais da área de saúde apontaram. Por quê? Geralmente, essa menina tem uma família que está imbuído em aspectos morais, religiosos, culturais, e que ela vai ter dificuldade de contar efetivamente o que está acontecendo. Porque tem uma causa essas dores, correto? Essa recorrência tem uma causa. Mas para que você consiga acompanhar essa causa, você tem que ser honesto. Honesto para o advogado, honesto para o médico, para o profissional da área de saúde que está te tratando. O que eu vejo de grande dificuldade é essa aproximação, o critério como você faz essa aproximação. Então, nós estamos conversando com duas profissionais da área de saúde que sabem tratar o tema. Será que outros profissionais têm a mesma delicadeza, o mesmo modo de tratar? Ou será que esse profissional outro da área de saúde não vai correndo fazer boletim de ocorrência ou ir lá na delegacia do menor, Conselho tutelar. O conselho tutelar? A grande preocupação é como é recebido pela outra parte, se ela não tiver habilidade o suficiente para se aproximar desse menor. E o medo de julgamento, né, doutora Fábio? Eu fiquei pensando aqui, queria te fazer uma pergunta, porque sim, o desenvolvimento da menina é bem mais precoce que o do menino. Mas quando você diz que as estatísticas, né, até tinha conhecimento disso, mas fico me perguntando, será que é só a precocidade da menina que faz com que ela inicie a vida sexual mais cedo? Será que é só uma questão social? Ou tem também a questão de forçação de barra? Sim. É isso que eu queria saber da tua experiência. Sim,
E aí eu acho que vai variar muito do contexto onde essa menina é Tá colocada. inserido. Se ela está inserida num contexto de muito mais vulnerabilidade, né? Há uns anos atrás eu trabalhei em uma escola pública quando a gente ainda conseguia trabalhar mais esse assunto dentro da escola, e eu trabalhei na 6ª série de uma escola. Na época ainda era 6ª série, nem era 6º ano. E a gente trabalhava abertamente a sexualidade, assim, dentro do que eles traziam de questão. Eu ia uma semana antes, eu deixava uma caixinha de pergunta, e eles faziam a caixinha, e eu voltava ali uma semana depois e respondia as perguntas Como isso é deles. fundamental, gente. Como isso é fundamental. E só esse trabalho, eu não trazia nada além, eu trazia a dúvida que eles tinham, que eles não tinham segurança e nem lugar para perguntar. Hoje a gente fala que eles perguntam pro Google, pra Alexa, TikTok, TikTok, pro ChatGPT, mas naquele momento não tinha. Para a família. Não, porque não tinha. Porque quando eu vou perguntar para a família, a minha mãe vai falar: isso não é coisa para sua idade, isso é coisa de adulto. Então eu entendi que eu não posso perguntar para minha mãe, então eu vou perguntar para outra pessoa. E só da gente de eu trabalhar aquilo, já teve uma proximidade tão grande dessas crianças, porque era uma coisa assim empolvorosa na escola, eu estar indo lá. Mesmo eu não indo falar para todas as séries, já gerou uma proximidade tão grande da escola com o serviço de saúde que a gente reduziu a gravidez na adolescência em 50%. Você vê com uma educação. Nossa, isso A é informação fantástico. é tudo. Então, veja, na realidade, nós estamos falando bastante desse assunto porque é um assunto comum que você tem na sua casa, que você conhece alguém, que nós conhecemos alguém. Então, quando a gente tem uma disfunção pélvica causada por uma incontinência urinária, eu sei tratar. Mas sabe qual é o meu maior problema? É por isso que a gente está aqui discutindo. É exatamente isso que a Lisandra acabou de falar. É a legalidade, até onde eu vou, o que eu posso fazer. E como foi que isso aconteceu? Então, eu acho que essa conversa com a pacientinha, com essa criança, mesmo que ela esteja desacompanhada, eu posso conversar. Agora, a legalidade de eu conversar até tocar, aí eu acho que eu esbarro na lei, né? Porque até 18 Sim. anos é menor. É menor. Aí eu não posso, né, doutora? Como é que fica essa história aí, né, nesse fator? Porque eu quero atender, nós atendemos, né, tentando evitar, mas desta forma mais generalizada ou com autorização da mãe. Se a mãe autoriza, ou se eu tenho autorização do médico para atender aquela criança, eu atendo. A mãe vem na primeira sessão, eu faço a conversa com a mãe, explico para a mãe sair que eu vou conversar com a menina. A menina não precisa falar para a mãe que ela não é virgem ou que ela teve relação sexual. Eu deixo bem claro para ela que é como se fosse um confessionário. Eu vou conversar com ela e aquilo vai ficar entre nós duas. Eu preciso criar essa abertura para essa criança, né? Confiabilidade. Confiabilidade. Você tem que abrir esse aspecto de confiança. Agora, vale-se dizer que a situação como essa, ela vai se apresentar em um ambiente de pessoas mais que você pressupõe que sejam intelectualmente mais esclarecidas, e ele também vai acontecer em pessoas intelectualmente menos esclarecidas. Entre pobres, ricos, não tem categoria para você colocar essa percepção, mas vai de muito da sensibilidade do profissional, de conseguir se aproximar da jovem e conseguir dar esse aspecto de segurança para ela. Agora, em todos os níveis ocorre essa situação. Não há o que você distinguir categoria, tanto intelectual quanto financeira. Em todos os locais ocorre o mesmo. Nós estamos trabalhando muito com o que a gente chama do termo de consentimento livre e esclarecido, já que a criança não pode assinar, o responsável, né? Se vem na saúde pública do médico responsável, encaminhando para o profissional, ou da mãe ou do pai, ou daquele responsável. Mas aí vem um outro problema. E esse é um problema bastante delicado, então é por isso que a gente está aqui nessa conversa, onde a doutora Fábio vai conversar com a gente também. Às vezes acontece que quando eu começo a atender essa criança, ela
começa a chorar. Ela está traumatizada. Ela disse assim: dói muito, não só para fazer xixi, dói para tudo. E dói desde que eu tive a minha primeira relação sexual. E eu pergunto para ela: mas você quis? Não, eu não quis. Mas o meu namorado, que é bem mais velho, falou para mim que eu podia ter. Aí, se você não tem um apoio, aí eu me desmonto também. Eu preciso do seu retorno, doutora Fábio. Então, essas questões todas, elas são muito complicadas porque tem muitos aspectos outros relacionados, né? Então, a gente tem questões religiosas aí muito fortes, né? A gente tem um movimento conservador no nosso país nos últimos anos que não tem como a gente deixar de falar. E isso acaba comprometendo algumas políticas públicas, porque os governos acabam a gente sabe que está tudo muito atrelado a voto, né? É assim, parece que são coisas tão distantes da situação, do contexto que a gente está discutindo, mas não tem como não falar disso. Então, faltam políticas públicas e falta muito isso que você falou, essa intervenção, por exemplo, que você fez na escola. Seria essencial essa menina chegar já, né, no consultório com informação. E mais, não é só educação para a criança, é educação para os pais. Uhum. Porque esses pais não têm noção de sexualidade também. Esses pais, a própria sexualidade deles está comprometida. Então, como é que os pais, ou a mãe, que seja, vai falar com essa menina sobre isso se ela mesma não consegue lidar com a própria sexualidade dela? Uhum. Né? Então, são muitos fatores muito complicados. Tem a própria questão do rapaz mais velho, tem a própria questão da menina que quis. Às vezes ela quis ter relação, então não foi nada, porque ninguém forçou, foi uma deliberação dela, uma opção dela. Mas ainda, em muitas famílias, não se pode falar de sexualidade. É como se o adolescente não transasse, né? E a gente sabe que eles transam. Mas aí eu tenho uma pergunta. Mas se eu consigo perceber que existiu sim um abuso, qual a minha... Vai ficando complicado. Eu quero Vai só ficando mais. concluir, né? Mas é por isso que a gente está aqui numa equipe. Isso acontece às vezes entre eu e Lisandra, nos nossos atendimentos, a gente percebe. Então, nós orientamos, isso que a gente quer saber, até que ponto, né? Porque tudo que a gente fala tem que ser legal, né? Mas tem que ser também moral. Você tem que estar fazendo a coisa certa. Eu tento entender o que aconteceu, porque às vezes essa criança ela foi molestada dentro de casa. Essa relação sexual aconteceu com os pais, dentro de casa. Padrasto, Porque é o que é muito prevalente. Parentes, amigo do pai, Então, tio. eu sempre procuro, né, nessa situação, nós temos que ter uma delicadeza, e eu gosto muito de trabalhar nessa equipe multidisciplinar. Se eu estou na saúde pública, eu posso, às vezes tenho que encaminhar essa criança para o psicólogo e para o profissional do direito de família, para orientar um pouquinho melhor. É que aí vai muito também do código de ética de vocês, né? Que eu não conheço. Eu também tenho formação em direito, eu não falei. Mas, enfim, no nosso código de ética da psicologia, por exemplo, se a gente souber de abuso, a gente teria função de relato, de relatar, chamar o conselho tutelar, sim, de uma forma respeitosa com a criança, né? De repente chamando a mãe, chamando os responsáveis, se não forem os responsáveis, no meu código de ética, do meu conselho, né? A gente não pode ficar omisso se a gente sabe que o menor foi abusado. Se ela aqueceu para a relação, não, né? Se ela quis, não. Ainda que, se ela aqueceu, mas a gente percebe se foi um tio ou coisa assim, e os pais não estão sabendo, porque às vezes a menina pensa que ela quis. Também tem isso, né? Ela se engana. Ela se engana, porque às vezes o tio é sedutor, às vezes o padrasto é bonzinho, então pode acontecer da menina de 14 anos dizer, não, mas eu aceitei, né? E na maioria das vezes, assim, muitas vezes a mãe sabe e fica omissa, sim. Mas eu diria que eu atendo muitas meninas que foram abusadas e mulheres adultas. Na maioria das vezes as mães não sabiam do abuso. Uhum. Elas não sabiam. Então, assim, o pai tem que ficar ciente, né? O pai e a mãe tem que ficar ciente. Se não é o pai o abusador, eu já atendi casos em que o pai era o abusador. Mas, assim, o meu conselho manda que a gente...
tome alguma providência, não fique só na escuta. Aí eu acho que depende muito do conselho de vocês também, né? E eu só para aliviar um pouquinho, para a gente terminar, porque nós temos 2 casos ainda muito interessantes, mas eu quero complementar aqui com a Lisandra que nem sempre é assim, né? E que nós temos muitos casos também que existe a infecção urinária de repetição, ela pode ser muito comum só pelo fato, você tem uma relação sexual consentida, independente da idade, você pode ter 30 anos, 40 anos, mas de repente aquele dia a posição, a forma ficou um pouco mais dolorido, e o que aconteceu? A musculatura se contraiu. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos relaxar essa musculatura através de técnicas não invasivas e técnicas invasivas com o consentimento da paciente ou quem é responsável pela paciente, né? Então, a gente vai ter esse cuidado desde que a gente passe para uma técnica mais invasiva, sempre com cuidado, e nós vamos utilizar métodos para recuperar o quê? A saúde dessa criança. Porque infecção urinária de repetição, medicamento de repetição, leva a um círculo vicioso e essa criança, daqui a pouco, ela vai morrer de pneumonia, porque ela não vai ter mais nenhum efeito através do antibiótico. O antibiótico, ele perde o efeito. O norfloxacino, por exemplo, que Exato. é o medicamento, ele depois deixa de ser eficaz, né? Então, quanto menos medicamento, quanto mais técnicas não invasivas, eu acho que ficou claro, quanto mais conhecimento, né, doutora Lisandra? Mas Conhecer. É vocês terem o cuidado de não invadirem uma situação em que vocês podem ser as processadas. É essa a grande preocupação, porque sob o aspecto de direito, o que a gente analisa? Houve crime, não houve crime. Comunica o conselho tutelar, comunica o familiar, uma das 2 situações, mas a grande preocupação é como tratar o profissional, de que o profissional também não seja prejudicado, até porque a gente vive a era dos radicalismos. Sim. Veja-se, quando o ano passado discutiu-se o aborto, ninguém discutiu o aborto sob aspecto de saúde, discutiram sob aspecto religioso, ético, mas não sobre eleitoral. Mas não houve uma discussão da saúde dessas mulheres. E a maioria homens Então, vejam, discutindo uma lei para mulheres. Isto, principalmente isso, uma grande maioria de homens. Eu não estou dizendo nem que sou contra e nem que sou a favor. Eu sou a favor de uma discussão ampla e geral, uma discussão com a área de saúde, uma discussão com a área de psicologia, com a área de direito, e não feita por homens, mas feita por mulheres, porque elas que estão pagando o preço por uma situação juridicamente que as coloca como criminosas. E elas que têm o direito de decidir sobre o próprio corpo, né? Sim. Não uma lei de umas pessoas. Mas a gente tem aquele outro lado, sabe? Então, veja a era dos extremos. Por isso que eu disse, na era dos extremos, vocês, enquanto profissionais, têm que tomar cuidado. Temos sim. Qual é a postura que vocês devem ter? E acho que independente da idade, né? Independente da idade. A gente precisa respeitar aquela pessoa que está ali, independente até de ser mulher ou não, a gente tem que respeitar essa pessoa, principalmente na área que a gente atende, que é uma área de mexer com um local muito íntimo, de muita intimidade. Então, sempre o acolhimento é muito importante, a segurança naquele atendimento é muito importante, o diálogo e uma coisa que eu sempre, constantemente nos atendimentos coloco. A gente vai fazer o que você permitir que a gente vá fazer hoje, porque pode ser que num dia esteja tudo bem e no outro ela não está se sentindo bem, ela não está se sentindo confortável para nada. Respondendo. Não, e mulheres, a parte hormonal, a gente varia de humor, né, doutora? Com muita frequência, então não é sempre que a gente tá à vontade com aquilo, no outro dia a gente pode estar legal, né? Sim. Pode estar bem. Hoje a gente tem muito aí, né, uma população neurodivergente, então como é que é fazer um toque numa região íntima de um autista? De uma mulher autista. Super delicado. Então eu preciso, num dia pode ser que tudo bem e no outro pode ser que não. Então eu tenho que o tempo todo estar conversando, estar pedindo a permissão para que a gente possa fazer alguma coisa que realmente seja
permitido por essa pessoa. É isso. Agora pensei uma coisa, não sei se tem aí no teu Pode caso, falar, fica à vontade. mas eu pensei, por exemplo, nas mulheres idosas também com demência, né? É. E também a sexualidade da mulher idosa, né? Não Ah, sei se A tem gente esse vai caso. falar. No último caso, mulher madura. Eu acho que é uma coisa É. No segundo caso. Vamos. né? E eu só concluo dizendo o seguinte, nesse caso, que o mais importante é uma palavrinha que vem muito da mulher, ainda vem, culpa. Não tenha culpa, você não foi a culpada. Você não está com a infecção urinária e você é culpada disso. Você foi culpada porque você teve uma relação sexual. A culpa. Então, é muito importante quando a equipe trabalha desmistificando aquilo que a paciente tem, mas mostrando para ela que ela não é culpada. Quebra do tabu, né? Que é, sabe, que Mas é um tabu, né? é um tabu, é um grande tabu. Vamos, Mariana. última fala. Por favor, fica à As vontade. mulheres nem relacionam muitas vezes infecção urinária e sexo e sexualidade. Não. Muitas não têm noção disso também. Acham mais comum porque usaram um banheiro, né? Sempre elas acham mais comum isso, mas a relação sexual tem grande interferência. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô aqui emudecida escutando essas mulheres falar, só absorvendo e aprendendo. Então vamos lá. Próximo caso nosso é a Maria, 35 anos, nome fictício, tá? Ela procurou atendimento na clínica de psicologia devido a dificuldades no relacionamento conjugal. Ela relatou que há algum tempo vem enfrentando dor intensa durante as relações sexuais, o que tem gerado frustração e insegurança. Além disso, ela tem dificuldade em se excitar e experimenta grande desconforto emocional quando está com seu marido, o que levou a evitar o contato sexual. Em uma consulta de acompanhamento psicológico, essa paciente revelou que durante a investigação do seu histórico emocional e físico, foi possível identificar sinais de trauma sexual relacionado ao abuso contínuo por parte do marido, iniciado há aproximadamente 2 anos. Ela compartilhou que não percebeu inicialmente o que vivia era abuso, pois o seu marido sempre minimizava a situação, fazendo com que ela se sentisse culpada e responsável por não corresponder às expectativas dele. Puxa, Uau, nós doutora voltamos Fábio. para a palavra da doutora. Culpa, né? Culpa. Voltamos nossa. à palavra da doutora. Culpa. Sim, não saber o seu limite. E eu acho muito rico, então eu acho que a doutora Fábio vai começar. Eu quero ver o aspecto jurídico, porque essa paciente, gente, ela vem para o meu consultório e eu preciso que ela esteja apoiada de dizer não para este homem. E se ele não quer aceitar o não, a defesa que ela pode ter. Então, a minha delegada, aqui o histórico dessa minha profissional delegada é bastante importante, né? Veja, o que nós observamos foi uma transformação muito grande da nossa legislação. Então, hoje, nós temos, enquanto coação, tanto pode ser uma coação material, uma coação física, como pode ser uma coação emocional. Lógico que juridicamente é muito mais difícil de você comprovar uma coação emocional, mas qualquer tipo de coação é errado, é crime, seja emocional ou seja física. Qualquer uma das etapas. A grande dificuldade que nós temos hoje continua sendo a mesma de quando foi criada a Delegacia da Mulher. A mulher não tem noção dos próprios direitos e ela não se enxerga, muitas vezes, enquanto ser que tem direitos. Ela não tem só obrigações. Não são as obrigações dela, como nesse caso, para com o marido. São as obrigações dela para com ela mesma. E ela não está se enxergando. Criou-se a Delegacia da Mulher há tantos anos, mas eu ainda vejo a fragilidade da mulher em se compreender enquanto ser humano passível de direitos. E ela pode dizer não, tanto por coação física quanto por uma coação moral, ainda que juridicamente, às vezes, a moral é mais difícil de você perceber ou tentar entender. Inúmeras vezes alguém já ouviu dizer que o marido não deixa ir à festa, o marido não deixa estudar, o marido não deixa trabalhar.
Isso é uma forma de coação, é uma forma de limitação que se coloca. E isso se transfere para a vida sexual. E é um problema. E como- Aí nós vamos ter que trabalhar com a nossa psicóloga e recuperar o emocional desse ser humano, desta de mulher, e dela entender que ela é um ser humano passível de direito como qualquer outro. É igual, não tem diferença. E a gente sabe a força que a mulher tem que fazer para chegar a conseguir ir até uma delegacia. Então, Muito a difícil. importância do acolhimento jurídico, de segurança, dos profissionais de segurança, de saberem acolher a mulher naquele momento. Porque ela precisa ser ouvida, né? Mas, Mariana, eu vou te falar, a mulher casada, ela só vai chegar a ir para uma delegacia quando tiver violência física muito vultosa, digamos assim. Né? Você não consegue convencer ela, Não. doutora? Não. O que nem quero Não. que convença. Acho Ela que não convencer é a palavra feia, né? Assim, ó, vamos lá, tem várias questões aqui. Primeiro, Aham. a gente tem que levar em conta que a gente está falando que a mulher tem que dizer não, a mulher tem que dizer não. Vamos pensar que muitas dessas mulheres, elas são economicamente dependentes. Se esse homem for embora, ou se ela romper com esse homem, ela não tem para onde ir. E esse não tem para onde ir é literal, ela não tem pai e Sim. mãe para acolher. Os pais e mãe não querem que ela volte, se eles existem. É verdade. Então, muitas Verdade. vezes a mulher, ela não diz não, ela gostaria de dizer não, mas ela não tem como dizer não. Muitas vezes ela não diz não porque ele ameaça que vai matar Ela, os filhos. os filhos, Uhum. né? Vai tirar os filhos Vai tirar dela. os filhos dela, né? Então, muitas vezes essa mulher não diz não porque ela não sabe que assédio moral, às vezes é assédio moral, né? Eu já atendi muitas mulheres, acho que a maioria, em caso de relacionamentos duradouros, a maioria existe, é claro, violência física, mas assim, o assédio moral, né, é muito cotidiano, muito cotidiano. Então, só que essa mulher, ela depende desse homem. E aí vocês vão dizer assim, por que tem mulheres que são independentes economicamente? Ela tem como se manter. Essa mulher tem como se manter. E mesmo assim, ela não vai embora. Emocional. Porque ela tem dependência Dependência Emocional. E porque moral, ela tem medo e emocional. culpa. Medo, Que essa- culpa, e muitas vezes nem é a culpa a questão, é a questão, tem mulheres que têm assim, ó, eu casei, eu tenho que ficar casada, Uhum. o divórcio não tá dentro do meu planejamento, o que a minha família lá do interior vai pensar? A Exatamente. gente tem que isso eu ia pensar que existem vários Brasis dentro do Brasil. A gente não está falando aqui só de uma realidade de um grande centro, de uma Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, que mesmo dentro de piorou. Curitiba, a gente tem ainda, tem. a gente ainda tem, Tem. né, nichos aqui muito conservadores. Mas, doutora, independente do nível intelectual. Independente. Exato. Exato. Intelectual e E financeiro. financeiro. Então, assim, A dependência emocional. então, é muito muitas grande. vezes essa mulher não volta porque a família é conservadora, porque não está no roteiro dela, eu já ouvi muito isso, um divórcio. Porque emocionalmente ela depende daquele homem, porque ela não se acha forte o bastante, porque ela não considera. Por isso que eu resolvi escrever o livro Autoestima Feminina. Justamente o meu livro versa sobre essa questão de que você consegue romper com relacionamento tóxico, sim. Tá, Um mas dos eu capítulos. Consegue. Psicóloga. Uhum. Especificamente para a psicóloga. Observação profissional, tá? Já vi mulheres que saíram de um relacionamento abusivo e acabam retornando para um segundo relacionamento, um outro ser, mas um relacionamento tão abusivo quanto, ou às vezes até mais, pior, ou menos. Mas, enfim, ela sai de um relacionamento abusivo e busca novamente. Porque nós tendemos a ter padrões de comportamento, de repetição, padrões de repetição. Então, muitas vezes essa mulher procura o que ela conhece. Então, tem uma teoria dentro da psicologia que é a teoria dos esquemas. Dos esquemas psicológicos que a gente tem. Então, se essa mulher, por exemplo, ela vem de um esquema em que amor para ela, quem dá amor para ela é autoritário, é autoridade. Por exemplo, ela aprendeu que o pai e a mãe amam, mas eles são rígidos. Eles provêm, eles dão comida, e essa é a forma que eles dizem que amam. Não, mas nós amamos nosso filho, então não faltou nada para essa mulher. Mas eles batiam nela, por exemplo, ou eles xingavam ela, a mãe, o pai, ou um só. Então, ela vai para o relacionamento entendendo que tá tudo certo. Esse homem, por exemplo, ele bota comida na mesa, se for esse o caso.
né? Ele bota a comida na mesa, então é isso. Então ele me ama. Então ele me ama. Ele me ama. provê. Ele me provê. Ele é um bom Se pai. ele me xingar, não tem problema. Minha mãe e meu pai também me xingavam. Ou, aí vamos fazer o contrário. É tão complicado psicologia humana? Pode ser o contrário. Por exemplo, uma mulher que foi negligenciada pela família. Negligenciada. E aí ela encontra homens, porque muitas vezes o homem tóxico é muito sedutor. Muitos narcisistas são abusivos. Só que na primeira parte do relacionamento abusivo, é paradisíaco o relacionamento. É o príncipe encantado. É o príncipe encantado. Então, Depois flor, o príncipe é jantar. se transforma. Se transforma. Então, essa mulher, ela é desesperada por... Eu falo pra elas assim, ó, você tem certeza que você precisa de migalha? Porque é o que elas ganham é migalha. Mas elas, como não tiveram nada... E elas acreditam que é só aquele homem que vai amar. Daí elas vão pro outro. Não, mas é que eu sou tão ruim que outro nenhum vai me querer. E elas vão repetindo os padrões, né? Como se fosse um imã. Elas vão puxando aquele perfil, porque o homem que tem esse perfil, e não vamos demonizar os homens, tem homens maravilhosos, Tem. né? Mas homens com esse perfil, eles vão perceber as presas, digamos assim. A moça que é vulnerável a esse tipo. Então, ele vai seduzir com presentes, coisa que ela nunca teve. E aí, ela termina um relacionamento que tá falido, e ela se separa com 2 filhos, vamos supor, vamos imaginar uma situação hipotética. E aí, vem um segundo de novo, que provê, né? Que dá presente. Então, é uma mulher que tá despedaçada, então ela se joga no primeiro que aparece. É por isso. Porque a gente vê isso daí é comum. Comum. Não sei. Comum. é, Super. A repetição. E voltar mas é- mesmo, né? Também é muito É, comum. Elas voltar. abandonam e voltam. Mas agora, doutora Lisandra, é você que eu quero. Eu quero saber muito. Eu quero escutar, porque eu tenho assim uma gratidão e também um respeito muito grande pela doutora Lisandra, que é uma fisioterapeuta pélvica espetacular. E, mediante todo esse contexto, como é que você vai atender essa paciente? O que você faz, doutora Lisandra? Conta para nós. Eu sei que é uma prática bem corrente no seu consultório. E como você faz esse atendimento? Conta pra gente, conta pra nós aqui. Olha, quando a gente está lidando, é muito comum a gente lidar com pessoas que sofreram abuso, muito comum. Não chega para nós assim, eu sofri um abuso. Não. Chega para nós da mesma forma que o caso contou que chegou para psicologia. Vai chegar para nós com uma queixa de baixa libido, vai chegar para nós com uma queixa de dor na relação, vai chegar para nós de dor principalmente. Depois é que vai aparecer. né? Depois é que aparece. No decorrer, Sim, no decorrer é que aparece. Da confiabilidade. Isso, dificilmente ela vai dizer isso para mim na primeira consulta. Às vezes ela não vai dizer, mas eu sei que ali tem algo além, ali tem uma relação que é abusiva. E muitas vezes ela não reconhece como. Nessa situação já foi colocado como, mas muitas vezes ela não consegue perceber que aquela relação que ela está tendo é uma relação abusiva. E muitas vezes vem muito essa questão da culpa. Eu é que não dou conta. Ele diz que eu é que não tenho libido. Você é louca. Eu que sou louca. Eu que não dou conta. Já ouvi uma situação... Você é frígida. Eu já ouvi uma situação de uma menina, né? Porque não tinha nem 40 anos, então era uma menina. Ah, então eu sou uma menina, fiquei feliz. Que chegou falando... Eu preciso tomar alguma coisa. O que você acha que eu posso fazer? Porque o meu marido, ele quer ter relação 3 vezes ao dia e eu não dou conta. E eu falei, por que você acha que você tem que dar conta? Mas como não tem que dar? Eu não tenho que dar? Não, você não tem que dar. Porque na cabeça dela a sociedade colocou que se ela não atuar ali 3 vezes com o marido, ele vai achar outra, vai traí-la e ela vai ter que aceitar. Porque... E acho que no caso específico era muito desconhecimento mesmo, porque na cabeça dela, ela achava que era normal ter relação sexual 3 vezes ao dia. Opa, não é. E aí, nesse primeiro momento, o que ela queria? Ela queria só... suprir a necessidade dele. Ela queria só ter coragem, ela não tinha coragem de comprar um lubrificante. E ela queria um lubrificante.
Não, porque se ela tivesse um lubrificante, toda a situação dela estaria resolvida. Falei, o problema é o lubrificante, não tem problema, eu te dou o lubrificante. Mas é muito além disso. Tanto que a pergunta que eu fiz para ela a minha pergunta para você é, por que você, uma mulher com menos de 40 anos, que ainda está longe, não está com um quadro de menopausa precoce, precisa de um lubrificante? A gente não precisa ver outras coisas. O que está acontecendo aí que não está tendo uma lubrificação no momento em que a gente espera que tenha uma lubrificação? E que não tenha um problema para que não tenha lubrificação? Será que tem desejo? Será que tem excitação? O que está falhando aí em todo esse ciclo? E às vezes a gente vai conversar e reconversar e trazer de volta. E ok, então vamos lá, então vamos fazer uma avaliação. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa física nesse assoalho pélvico para que a gente vá comendo pelas beiradas. Eita, eu gostei, doutora Elisângela. Sim, para poder chegar lá e falar, opa, olha, mas será que essa relação é exatamente como você imagina que é, trazendo para ela vivências de outras relações, vivências de relações saudáveis, trazendo para ela de onde? Às vezes é importante até abrir ali. Olha, vamos ver aqui como é que é estatisticamente, não que a gente vai se encaixar numa estatística. Para mim, ter relação sexual uma vez por mês pode estar ótimo e para outra pessoa tem que ser todo dia. Mas assim, será que realmente a média de relação sexual é 3 vezes ao dia? Da onde você tirou isso? Sabe, para trabalhar realmente essa questão educacional. Lisandra, tem mais uma questão que as mulheres não compreendem, né? De menos escolaridade, principalmente, as mulheres com menos informação. E que os homens também com menos informação. Tem até uma estatística que diz que os homens com mais formação e com mais leitura são melhores de cama. Tem uma pesquisa. Por quê? Porque eles conhecem mais o corpo feminino, né? Apenas por isso, porque eles leem sobre isso. Então, o que acontece? Muitas vezes essa mulher, ela não tem noção, e o homem muito menos, de que a sexualidade da mulher é muito diferente da sexualidade do homem. Totalmente diferente. O homem vai ver uma mulher, do que ele chama gostosa, e ele vai Ele é visual, né? Homem é totalmente visual. Mostra a excitação dele, a mulher não. E a mulher pode ter um homem lindo e maravilhoso, pode, assim, Pode. Fisicamente, né? Aparentemente. fisicamente, mas ele é um cara grosseiro, ou ele não olha pra ela, ele não elogia, ele tá sempre elogiando outras mulheres, ou ele não ajuda na tarefa Comparando doméstica. ela com outras, né? Pode ser nem uma questão assim, né? Ele pode até achar ela bonita, mas ele não ajuda na tarefa, ele não ajuda com as crianças, ela tá sempre cansada, né? Ou ele desvaloriza ela na frente dos outros, intelectualmente. Então, a sexualidade, muito comum, muito comum. E aí, como é que a mulher vai ter lubrificação e ter vontade de transar com aquele homem se ela se ela não admira aquele homem, se ela, por exemplo, está trabalhando muito e ele é um folgado. Encostado, né? Encostado, né? Então tem muitas questões. O Freud já dizia que a mulher é um bicho complicado, né? É complexo. É bem mais simples, o homem é bem... Até nas exigências, o homem é mais simples. Eu tenho um amigo que ele diz que para ele ter a relação sexual com a esposa, ele namora ela o dia inteiro. Ai! Ele manda mensagem, ele cuida, ele ajuda e tal. Mas a mulher é um contexto, né? Eu gostaria de complementar nesse nosso atendimento aqui em equipe, né, que existe um fator que é bastante importante e a gente sempre esquece, que é a neuroplasticidade, que é o que o meu cérebro pensa. E se eu tenho uma relação sexual que ela é ruim, a minha próxima vai ser ruim. Eu posso ter tido 100 boas e, de repente, aquela relação sexual traumática, não consentida, ela fica. Então, veja, eu hoje, eu digo que eu sou uma mulher em crescente aprendizado dentro de casa. Eu tenho 61 anos e sou casada com um marido que, se deixar, ele quer sexo todos os dias. Eu olho para ele e digo assim, querido, tem que ser muito bom. Aí ele olha para mim e diz assim, onde não foi? Não. E se eu ficar com essa memória, não vai dar certo. Então, como ele é da área, a gente brinca, tem esse contato de brincar. E eu sempre tento passar isso para minha paciente, dizendo assim, você tem que gostar. E tem que gostar muito para fazer a segunda vez, a terceira vez, com essa memória.
Se você colocar o dedo no fogo e queimar, você coloca a segunda vez? Não coloca. O seu corpo é igual. Se você for para uma relação sexual porque o marido quer, você pode até ir. Mas se você não tem prazer, fica na sua cabeça assim: bom, eu abro as pernas e dou, não vou ter prazer mesmo. Agora, quando você entra no contrário, mas aí preciso desse cuidado. Ir pelas beiradas explicando para minha paciente: olha, será que não tem um músculo aí que não se relaxa? Será que não dá para ter mais prazer dessa forma, daquela forma? E contornando até que ela conte. E quando ela conta, sim, eu vou precisar da psicóloga e às vezes eu vou precisar do direito em cima dessa paciente, porque ela até quer sair, mas cada vez que ela quer sair, eu vou pedir o seu filho. Uma teia de aranha. Numa teia de aranha. Eu vou tirar o seu filho, eu vou tirar você da sua família. Não, é uma teia de aranha. É uma teia de aranha, né? É amor, é dependência, é a guarda do filho. Tem uma série de... É uma teia de A aranha questão mesmo. do prazer sexual da mulher também, além da culpa, está muito relacionada à vergonha. Porque muitas mulheres de todas as classes sociais, elas Idades, né? crescem com essa coisa de que é a mulher que tem prazer sexual chegar ao orgasmo, que é vulgar, né? Que a mulher é vulgar. Então, que é a puta, né? É a Aham. prostituta. Então, assim, e tem homens que julgam a própria Sim. companheira, né? Hoje acho que muito menos, mas a gente ainda tem homens conservadores que a mulher, ela tem que ficar quieta ali, porque ele vai perguntar, mas você, onde é que você aprendeu isso? Mas eu vou voltar ao que a gente disse anteriormente. Você disse, a gente ainda tem homens conservadores. Lembre-se que nós estamos voltando para um retrocesso. Uhum. E as pessoas têm se mostrado mais conservadoras, quer seja aqui no Brasil, quer seja no resto do mundo. Mas isso já não Então- gera um certo falso moralismo? Eu não concordo, mas as pessoas têm, a sociedade tem se mostrado mais conservadora, Mas eu veja os aspectos É, que não, não com são certeza. Mas isso que a Mariana está falando do falso moralismo, é assim, esse mesmo homem que não vai Exato, que a é isso aí. mulher manifeste prazer ali, ele vai procurar outra, talvez que seja, né, Aham. mais solta Isso. sexualmente. Então, Ele quer a perfeição em casa, mas a vida deles, Mas né? veja, Mariana, deixa eu te colocar uma situação vivenciada. Como eu vivi num mundo extremamente masculino, Com certeza. o meu mundo sempre foi masculino, a minoria era de mulheres, eu sempre vi no mundo masculino alguns homens, não estou colocando todos, tá? Uhum. Alguns homens que eles efetivamente saíam do ambiente do lar e eles procuravam o local onde tinham as prostitutas. Uhum. Por que esse tratamento diferenciado? O sexo com a prostituta é melhor? Sim, Isso eu sim. vi muito. E não adianta, passam-se 20 anos, o comportamento masculino continua sendo o mesmo. Se não fosse o mesmo, a gente não vivenciaria esse retorno, esse retrocesso de várias situações que a gente tem observado Sim. no Brasil. talvez a gente nem precisasse estar aqui discutindo isso, né? Sim. Por isso, Com é certeza. uma observação que eu sempre fiz. E o tá? quanto que é importante a gente, quando você colocou essa questão, né? Será que o sexo com a prostituta é melhor? O quanto que é importante a gente estar ensinando e empoderando essas mulheres Sim. sobre o conhecimento do seu próprio corpo? Porque muitas vezes essa mulher que gostaria muito de fazer o sexo igual à prostituta, de ter o prazer, de poder, ela não conhece o seu corpo. Ela não sabe, porque muitas vezes o sexo é ruim simplesmente porque não tem estimulação no lugar certo. Porque hoje Por desconhecimento masculino. masculino. E eu vivi uma situação que é uma luz no fim do túnel nessa questão, que foi assim, uma psicóloga que eu trabalhei junto com ela, que é da igreja adventista, me pediu para fazer,
era o mês da mulher, e ela me pediu para fazer um evento na igreja dela, que ela teria uma outra fisioterapeuta que conversaria com as mulheres, e ela queria que eu conversasse com os homens. Eu falei, meu Deus, eu vou conversar com os homens na igreja adventista. Que oportunidade, né? Eu falei, meu Deus, Eles eu podem já falei ter mais de uma mulher, né? Oi? A igreja adventista, eles podem ter Não, mais. a igreja adventista não. é bem tradicional, assim, e bem rígida. E eu falei, meu Deus, eu acho que eles vão achar que eu vou direto pro inferno de escada rolante, assim. E como que eu fiquei pensando, né? Como trazer isso para eles e como abordar isso com eles? E era para eu... Mas o que você quer que eu fale sobre sexualidade? Eu falei, meu Deus, tá. E o que eu levei para eles foi o seguinte, e que foi uma abertura muito grande para eles, que eu falei que atendo várias faixas etárias, mas quando eu atendo mulheres de mais idade, eu pergunto para elas, você ainda tem relação sexual? Como é a relação sexual? E que muitas chegam para mim e falam, graças a Deus, não. E quando vem esse graças a Deus, não, muitas vezes vem porque a minha relação sexual a vida inteira foi horrível. Eu estou felicíssima porque Procriação ele não apenas. funciona mais. Muitas vezes ela ainda era casada, mas esse homem, ela fala, ele não funciona mais, graças a Deus. Sim. E aí eu pude trazer para eles o seguinte, olha, o que vocês querem? Que as mulheres de vocês comecem a pedir a Deus para que vocês não funcionem mais? Não! Falei, então vamos aprender a fazer direito. Maravilhosa, maravilhosa. Bem, olha, eu tô rindo tanto, porque eu tive uma discussão, sabe que aos 61 anos de idade, a gente não é só avó não, sabe? A gente se questiona coisas no corpo da gente. Eu olhei pro meu marido, sabe? Não é piada, é verdade, muito sério, amor. O que tem de errado? Eu sou linda, você me ama? Eu te amo, querida. Mas, meu amor, o que aconteceu assim? Será que o meu seio caiu? Será porque... é porque eu fiz a cirurgia do coração? O que será? O que mudou? Ele olhou para mim, assim, bem certo, assim. Sabe o que mudou no nosso sexo, meu amor? Eu digo o quê? Diga para mim. Tempo. Agora eu preciso de mais tempo. Aí eu perguntei para ele, né? E você toma esse tempo? Ele falou... Quanto for preciso até você conseguir. Bonitinho. Eu penso assim, essa é a maior declaração de amor que eu poderia escutar. Tá bom. Então, e é verdade, gente. É 20 minutos, é 30 minutos. É diferente da menina de 18 anos, de 20 anos. Mas aí eu termino, concluindo esse caso, dizendo assim, conhecimento, né, Lisandra? Conhecimento, vencer o tabu e entrar na igreja. Mas, Lisandra... Os órgãos mais inesperados para falar sobre o assunto. É sensacional, mas eu acho muito desafiador essas mulheres que elas vêm com essa fala de graças a Deus, elas nunca pensaram que é permitido a mulher ter prazer. Então tem muita mulher ainda. Tem muita mulher ainda que tem vergonha de dizer eu gosto de sexo ou eu preciso de sexo. Ainda é feio, eu acho que você não precisa sair falando isso para as pessoas que você não conhece, né? Mas falar para você mesma, eu gosto de sexo e tá tudo bem, não tem Às vezes nada até em roda de amigas, né? Para você dar abertura para alguma que esteja precisando de algum. Então, muitas mulheres ainda, de todas as classes socioeconômicas e culturais, ainda muitas têm vergonha de admitirem como se gostar de sexo fosse algo demeritório para a moral dela, como se ela deixasse de ser uma boa pessoa. Né? O homem não tem problema nenhum. É isso. Ninguém vai te querer. Né? Então, assim, e aí, como que ela dá graças a Deus? Porque ela nunca gostou daquilo, porque ela nunca se permitiu gostar daquilo. E que muitas vezes o parceiro dela... Desconhecimento. O parceiro dela também nunca parou para pensar que a esposa dele tem que gostar de sexo só. Ela era só um depósito, digamos assim, ali. Pra ele, muitos homens ainda vêm dessa forma. Muitos. E, doutora Fábio, eu queria puxar, antes da gente passar para o próximo caso, um assunto muito importante, que a gente deixa para lá. Porque para a mulher é muito mais fácil deixar para lá e seguir a vida do que trabalhar isso, que é a dependência emocional. Né? Porque a pessoa dentro de casa, o poder que esse parceiro tem em destruir o emocional, autoestima, autoconfiança, destruir ela como mulher e como pessoa é imensa. Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Estou apavorada com a quantidade de homens, né? Porque agora eu estou muito atenta a isso.
os Red Pills e os Incels. Eu não sei se vocês já Sim. viram esses Uhum. dois grupos. Gente, eu tô horrorizada. Eu nunca imaginei que ainda existissem homens que agridem mulheres dessa forma, né? Então, eles chamam mulheres que gostam de sexo de rodadas, né? No sentido mais pejorativo Sim. do termo, né? E muitas mulheres se relacionam com esses homens Sim. também. E aí, bom, aí a questão emocional, Mariana, nossa, é muito complicado, porque geralmente tem a ver com a história familiar dessa mulher. Uhum. São mulheres que elas buscam a solução da vida delas no relacionamento. Elas não conseguem se ver como pessoas autônomas, que se autotutelam, né? Então aí a gente ficaria aqui mais 2 ou 3 horas ainda conversando sobre isso. Então elas ficam presas a relacionamentos que não... E não é necessariamente homem tóxico. Às vezes o relacionamento não tá mais legal. E não é só mulher, tem homens também Sim, independente sim. emocionalmente. Tem, né? Mas geralmente tem a ver com uma história em que a mulher não consegue se ver como um ser forte, autônomo, dono da própria vida, dona dos próprios direitos, com direito a dizer sim, não, a usar a própria roupa, como você começou na tua fala. E aí aquele homem, ele passa a ser um salvador. Muitas mulheres, muitas, ainda veem o parceiro, né, como um salvador. Vocês sabem que nas classes sociais mais baixas, você que trabalha em posto de saúde, muitas mulheres são chefes do lar. São. E são solo, né? Uhum. Só. Vocês sabiam que a mulher que tem um companheiro, um parceiro, ela tem status naquela comunidade? Sim, com Sim. certeza. Sim. Você que foi delegada sabe. Sim. Mesmo que muitas vezes aquele homem Não bata serve, nela. não serve Seja para violento. nada. Mas Não serve ela- pra nada. Mas ela tem o homem que as outras não têm. Sim. Sim. Então, Isso isso com fala, certeza. isso fala muito sobre a nossa sociedade. Quer dizer, como se a mulher, como você já falou, né? Ela precisa. Do homem Uhum. pra ser. Sim. Pra ser. Fala importantíssimo. Não, às vezes Sim, para ser validada dentro da própria família, ser validada como mulher, você precisa ter um parceiro. Eu tenho visto muitas mulheres da tua idade, assim, monotemáticas nessa questão de que não conseguem um parceiro. Não consigo. E assim, é uma coisa muito complicada, porque existe uma pressão social. Sim, Como se preciso. fosse um problema da mulher. Quando a gente estava O construindo a fato de ideia, não Ter parceiro. significa alguma falha. Alguma falha da Exato. mulher. Ela Então, é neurótica. ela é louca. ela é louca. Então, quando a gente estava construindo, né, Maura, a ideia desse bate-papo, eu até comentei, assim, né, sobre mim, assim, da pressão da sociedade mesmo, na idade que eu estou, sozinha, sem filhos. Você é bonita, você não tá namorando, porque você é inteligente, você tá namorando, porque Já ouvi você é essas independente, várias porque você não pessoas tem falando. ninguém e tal. Então, assim, porque você não tem filhos, né? Esse é o que a gente mais escuta na minha idade, assim, ainda sem filhos. Mas eu queria trazer também uma fala que a gente escuta muito na sociedade, que é apanha porque quer, permanece porque quer, fica porque quer, porque a mulher aceita isso porque ela quer, e geralmente não é assim, né, doutora? Por que não vai embora? Porque não vai embora, porque não pega os filhos e vai embora. Então, eu acho que isso é uma situação muito delicada que se podia... E assim, a gente sabe que os feminicídios acontecem às vezes. Eu sou aqui de Curitiba, mas eu morei muitos anos em Santa Catarina. E foi um crime muito chocante que aconteceu lá. Era um casal de classe social alta, ela era diretora da biblioteca pública da cidade de Itajaí, e quando ela teve coragem de romper o relacionamento, ele matou, né, com 2 filhos. Então, assim, não eram pessoas assim, eram pessoas que tinham poder econômico na cidade, ele acho que era um político até, influente. Então, assim, o que acontece é que muitas mulheres permanecem por medo também, por dependência econômica, pelas questões que eu já mencionei, porque a família não vai aceitar, porque a família diz ele é um bom homem. Por que você vai separar? Ele é um bom homem, olha, ele tem um bom trabalho, ele nunca deixou te faltar nada, Aham. ele é um bom Nunca pai. deixou faltar nada. Mas não tem isso? Essa fala? Essa fala é... Essa fala, e vem dos pais, muitas vezes dos tios, né? Por que você se separou daquele homem tão bom? Olha a casa que você tem. Você vai deixar essa vida que você tem? Olha a casa que você tem. Isso das classes mais altas, Isso. né? Você vai deixar essa Mas vida boa que todo o você tem? argumento é o mesmo. Mas sempre, só muda o cenário. Só Você muda está o cenário. vendo, Mariana, a complexidade? Eu acho Sim. muito interessante todo esse bate-papo, porque eu e a Lisandra, nessa nossa profissão de fisioterapeuta pélvica, o que acontece, né? E eu não estou... a gente precisa
desse bate-papo. A gente precisa não só do bate-papo, a gente precisa do conhecimento, a gente precisa do esclarecimento, porque é muito sério. Só para vocês terem uma ideia, hoje eu dei uma aula, então eu sempre faço uns 2 dias antes um levantamento. Tem um estudo nos Estados Unidos que diz o seguinte, que o número de disfunções pélvicas na mulher atualmente é de 23% das mulheres, certo? 23%. Eu estou falando de problemas de sexualidade, de queda do útero, da bexiga, eu estou falando de incontinência urinária, eu estou falando de incontinência fecal. 23% hoje. Sabe para quanto esse número vai até 2050? Para quase 50%. Por quê? 48% das mulheres terão disfunções pélvicas. Por quê? Bom, aí Qual vem a- vários questionamentos. Muito tempo sentado. A falta, o tema Covid ali, aquele período que a mulher aprendeu a trabalhar muito no digital, a cadeira sentada. Por outro lado, o fato de que a mulher aprendeu a se conhecer. Então, o conhecimento faz com que ela vá buscar cada vez mais. As estatísticas aparecem. E por que as estatísticas apareceram? Aí que é o mais interessante, porque eles viram o seguinte, que entre 20 e 80 anos, as mulheres já tinham feito no mínimo uma cirurgia pélvica para resolver uma Períneo. dessas disfunções, né? Períneo, ou levantamento da bexiga, ou fechamento do canal vaginal, enfim. Sabe o que isso significa? Milhões e milhões e milhões lá para o cofrinho da saúde do nosso país. Então, aí entram as estratégias de saúde, de tratamento, aonde eu não vejo mais o meu tratamento junto com a Lisandra sem ter essa fala de vocês, sabe? O direito da mulher, Sim. a psicologia, Tá tudo conectado. a mente da mulher, o Isso. corpo dela, para nós hoje é fundamental. E a nossa profissão vai crescer tanto, mas ela só vai poder crescer e ser algo Se se tiver, E se deixa ela eu fazer uma compreender. pergunta para vocês. Na pós-graduação, vocês têm aula, as meninas, o pessoal que faz a formação, tem aula de psicologia? Nós temos aula de sexualidade, nós temos aula de, inclusive, as nossas próprias fisioterapeutas, como eu gostaria que a doutora Lisandra explicasse, a formação dela. Ela é muito mais do que uma fisioterapeuta pélvica. Sim. Fala para nós. Lisandra. Foi uma busca minha, assim, de receber tanto essa demanda de me aprofundar na terapia cognitivo-sexual, que vem da terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente tem informações específicas que não são para psicólogos, nem para... Sim. É uma formação multiprofissional, mas é algo que eu fui me aprofundar Legal. muito na terapia cognitivo-sexual justamente por isso. Para ter esse olhar, eu não vou fazer terapia Sim. com a paciente, mas eu preciso acolhê-la. Mesmo porque muitas vezes ela vai dizer para mim, mas eu não posso pagar a físio e a psico. Uhum. Eu tenho que ficar numa só. E aí ela vai ficar sem nenhum acolhimento. Eu não vou fazer terapia, mas eu vou ouvi-la. Eu vou acolher a dor. Eu vou dar a mão para ela e falar, Eu ok, acho estamos aqui. muito legal alguém como você trabalhando no setor público, assim, porque Isso é incrível. Mas eu espero muito que as políticas públicas avancem. A gente ainda tem muito pouco atenção da política pública para essa questão especificamente, né? A gente tem aqui, por exemplo, Curitiba é referência, ele tem um programa ali, o Mãe Curitibana, né? Tem uma referência, mas até onde eu vou? Eu trato a gestante, o bebê e ponto. Né? Aqui a Inspirar a gente conseguiu um avanço nisso. Ano passado inteiro a gente fez um trabalho voluntário, Boa lembrança. né, com algumas profissionais de mulheres. que fizeram a formação conosco e que fizeram voluntariamente atendimento durante o ano. A gente trouxe essas mulheres todas encaminhadas de pacientes que eram SUS dependentes. Fizeram atendimento no ambulatório, nos dias de ambulatório da pós.
e que foi um respiro, assim, para o atendimento dessas mulheres, né? Elas estão ansiosas, já ligando quando é que elas estão ansiosas pelo ambulatório. Mais de 500 mulheres já esperando. Aqui na Inspirada a gente conseguiu, assim, dar um pouquinho esse atendimento para a população. Pequeno, né? Diante da demanda é muito pequeno. Mas a gente Mas é vai. uma resposta. Já É um Formiguinha, trabalho. Mas eu acho que o fato é começar. Eu moro na Holanda, né? Então, na Holanda, a gente trabalha na saúde pública. Né? Então, é difícil o paciente que vem pagar uma consulta, vem por um serviço, né? Todos eles vêm pelo serviço público, é o serviço público que vai me pagar. Então, a gente vê o quanto a gente melhora. O primeiro caso, a infecção urinária, quanto a gente melhora a sexualidade, o quanto a gente melhora a libido, o conjunto de todas essas disfunções, né? E existe, então, uma grande fala, essa fala é internacional, essa fala é dos maiores colégios de urologia, coloproctologia, ginecologia do mundo, ao qual nós fazemos parte, e o meu marido, como epidemiologista, ele sempre gosta muito de dizer, nós estamos baseados na evidência científica. Nós, que trabalhamos com o corpo da mulher, nessa parte de fazer o trabalho das disfunções através dos músculos do assoalho pélvico, nós somos a primeira opção de tratamento. Porque ela é mais barata, ela é mais viável antes de operar. E ela não impede uma cirurgia. Mas eu continuo dizendo, doutora, se eu não tiver a sua fala, se eu não tiver a fala do direito, eu e a Lisandra lá no nosso consultório, aqui, eu lá, eu preciso dessa fala, eu preciso dessa discussão. Ela tem que saber quais são os direitos dela, que ela tem direitos, e em segundo lugar, de que ela é um ser humano que se valida por si mesmo, né? Que ela tem, que ela é um ser humano que tem que buscar bem-estar, qualidade de vida, que ela tem que gostar dela, né? As mulheres têm uma outra estatística, as mulheres elas desenvolvem muito mais doença autoimune que os homens, Sim. muito mais. Né? Por quê? Porque as mulheres estão sempre sobrecarregadas e achando que elas têm que estar sempre sobrecarregadas. Então, mesmo mulheres que têm parceiros, um pai, né? Quando ela tem filhos, ela tem o pai, ela acaba assumindo a maior parte da carga dos filhos. O psicólogo, levar um médico, se ele está com febre, tudo cuidado com a criança ainda fica com a mulher. O que acontece? Historicamente, quando o homem era o único provedor, já era pesado para a mulher tudo isso. Agora a gente tem ainda a jornada profissional. Então, as mulheres, elas estão desenvolvendo muitas doenças porque elas não têm tempo para cuidar delas. Mais um fator aí, ó. Elas não têm tempo porque elas têm que... E sempre a mãe, eu vejo assim, na psicoterapia. Se a criança está precisando de psicoterapia, ela leva o filho, quando é particular. Mesmo que ela esteja precisando, ela prefere pagar para o filho. Sempre. O plano de saúde, ela vai pagar pro filho, se ela não tem que escolher. Se ela tiver que fazer escolhas. Se ela tiver que fazer escolhas. E o tempo, né? Então, a mulher, ela sempre vai priorizar, porque ela tem que limpar a casa. Hoje, a gente ainda tem uma divisão de tarefas. Jornada tripla, né? A gente ainda não tem uma divisão de tarefas equânime. Não tem, mesmo que os homens ajudam, o tal dos homens ajudam já, muito mais, né? Mas eles não dividem a tarefa equanimamente, né? A mulher ainda é mais responsável pela casa. A mulher tem que trabalhar fora e ela tem que estar bonita, né? Ela Magra. tem que estar simpática, ela tem que estar magra, ela tem que estar com músculos, né? Então, é muita coisa, é ter colágeno. Sim, e como essa mulher é julgada quando ela decide tirar um tempo pra ela, né? É muito Nossa, ela é julgada. apontadíssima, assim. Nossa, que Você tá egoísta. egoísta, exato. Se teu filho tá precisando, você vai pra Você terapia, vai horas? descansar. Que horas que você vai pra academia, teu filho? Que horas que você fica com as crianças? Você vai viajar sozinha? E você, quando você se é cobrada dessa forma, eu acho que é o menos mal. Sabe qual é o pior? É quando você se autocobra.
Mas geralmente Mas começa por aí, né? Ó, né? Começa Digamos por aí. assim, você é a grande sabotadora do seu próprio destino. a mulher né? Eu me olho no espelho hoje, e estou aprendendo ainda, 62 anos, eu me olho E no espelho. esse, pra mim, é o pior julgamento. Gente, eu tenho que dizer não nessa situação. Eu não estou na época das cavernas e ainda é difícil porque a gente ainda se sabota. Eu ainda me saboto. Sim, Vocês sabem, Né? eu agora eu Toda tenho mulher se 18 sabota. anos. Agora que eu começo a ter um pouco de tempo assim para eu ir para academia, para eu fazer um pilates, para eu ir para uma massagem, porque até muito pouco tempo atrás eu não conseguia, eu sempre trabalhando muito, dando aula, atendendo, e aí eu pensava, meu Deus, mas ele fica tão pouco comigo, já trabalho tanto, e aí eu vou para academia à noite, aí eu vou fazer pilates, daí eu tenho que fazer coisas com ele. E assim, os homens, de modo geral, né? Vão fazer tudo isso Vão fazer independente tudo do... isso. Eles Eu pensam não tô mais falando neles do meu mesmos, marido né? especificamente, que até ele é Né? bem parceiro, mas eu tô falando de uma coletividade. Uma Os sociedade. homens nunca param para pensar, eu não vou pro futebol porque eu já trabalho demais, eu vou ficar com meu filho. Dificilmente um homem tem. Difícil. Porque essa coisa que você falou da mulher, o que acaba acontecendo? A mulher introjeta, ela bota para dentro todas essas verdades sociais. Ela assume. Ela assume, ela Na verdade, compra, ela assume ela esses assume. compromissos e ela tem que dar conta desses compromissos. E ela assume que ela não pode ter tempo para ela porque ela tem que cuidar do Eu outro. até brinco que é difícil você encontrar um parceiro hoje que te ajude a desligar sua cabeça. E eu acho que quando você encontra é o casamento É perfeito. o casamento perfeito. Perfeito, assim. Eu só falei dessa palavra sabotagem, a Mas gente ir para o terceiro caso, mas você dizer uma coisa bem interessante. Eu, não só a Lisandra, mas todas as minhas colegas que trabalham nessa área, eu poderia dizer que nós temos uma chance, provada cientificamente, de 80% a 90% de cura das incontinências urinárias Se leves for- e moderadas, da sexualidade, no caso de dispareunia, vaginismo, com chance de cura de até 100%. Mas se Da cabeça. a cabeça sabotar, o corpo não ajuda. Então, e se ela não souber dos direitos dela, o que ela pode ou não pode fazer, o quanto a lei ampara ela fica perdida. É muito Então, autossabotagem, essa equipe né? agora vai para aquele terceiro caso ali, que é bastante Mas interessante. Depois, eu quero que você, fora do ar, você me pergunte sobre o que você falou sobre o custo da medicina. Nós falamos. Vamos Depois. Então vamos para o nosso último caso aqui, pra gente já pegando o finalzinho do nosso bate-papo. Tá maravilhoso, eu sei. Tá assim, incrível, a gente ficaria mais horas falando, mas a gente tem o nosso tempo. Então a gente tem aqui o terceiro caso da paciente de 65 anos. Ela não tem comorbidades psiquiátricas prévias, diagnosticada previamente. Ela se apresenta para uma consulta médica relatando diminuição significativa de libido, desânimo e diminuição de autoestima. A paciente refere dificuldades no relacionamento interpessoal e uma sensação constante de cansaço, além da crescente insatisfação com o seu corpo e sua imagem pessoal. Ela tem marido? Tem. Acho que é a Pergunta- grande maioria das mulheres. Embaixo da mesa. Descrevi bem. A pergunta foi Eu isso, acho que ela tá... Podia ser assim, ela tem de muito menos até muito mais. porque Idade, só sim. 65. Muitas mulheres estão aí nesse lugar, né? De insatisfação pessoal com o seu corpo e que gera um monte de repercussão. Autoimagem também. Autoimagem. Autoimagem também. Muitas vezes não é do outro, é de si. Então, às vezes, a mulher não tem problema nenhum, mas ela fica se olhando no espelho, achando que tá com celulite, que tá flácida, que tá acima do peso, Todo dia. que não tá malhada o suficiente, que o cabelo isso, que sobrancelha aquilo, os cílios aquilo. O quanto que ela entra numa relação sexual Com toda essa neura. Eu não tô presente, percebendo o meu corpo, percebendo o que eu tô sentindo. Eu tô pensando, ai meu Deus, será que essa posição tá parecendo a celulite? Ai meu Deus, aqui meu braço tá caindo, a barriga tá Aí- parecendo. A solução mágica é falar, não precisa ficar insegura assim. Pois é, É aí eu solução. vou, ó. Calma, peraí que eu vou desligar minha chave. Agora eu vou aqui bem Mas e tem uma provocar. chavinha que essa chavinha na palavra consciência que consegue desligar isso, Aí é doutora, que tá. tem que ter uma chavinha que desligue lá
Pra ficar à todos esses vontade. conceitos negativos. Mas essa Eu vou ser bem fria agora. Eu vou dizer para vocês. Esse caso aí podia ser eu, viu? Com certeza absoluta. E vou dizer que o meu maior problema, para a gente, às vezes, puxar o problema para a simplicidade dele, né? Uma mulher aos 65 anos tem problema. Uma mulher aos 61 anos tem problema sim. Tem. E sabe onde que está o meu problema? Falta de exercício. Eu fico sentada trabalhando o dia inteiro, quero dar a melhor aula, quero ser perfeccionista, quero fazer a melhor cozinha e o meu corpo. Eu tenho que fazer exercício e também lá embaixo eu tenho que fazer exercício dos músculos do assoalho pélvico. Então, às vezes, a questão não é o marido, é você que se sabota de novo. É. Olha aí, ó. Cobranças e cobranças. Não. outro, Então, eu sei. quero dizer assim, que existe a fisioterapia que vai para esse lado bem específico. Vamos lá. E olha, eu vou dizer para você, melhora. Eu tenho eu tive um problema de flatos vaginais e flatos de gases também, quando eu fiquei muito tempo acamada numa doença ali na época do Covid. Eu não conseguia mais segurar os meus gases. Não tenho vergonha de falar disso. Porque a saúde Porque chegou uma fisioterapeuta maravilhosa, analisando e disse assim, Maura, e o assoalho pélvico como está? Então, esse conhecimento, fazer o fortalecimento é importante, tanto quanto. Então, esse debate é para mostrar o seguinte: é o corpo, é a mente, É. é toda essa integrada. ligação. E o botão, doutora, olha, quando a doutora achar o botão que desliga, Ai, por favor, me apresente. porque o botão não existe. Porque esse botão tem que existir para todas as idades. Eu com Todas as idades. Na verdade, existe o botão. Olha que delícia. terapia em dia é o botão. Pronto. Não é um botão assim, ó. É simples, é Uhum. processual, é uma É. construção. É difícil. Né? Então, assim, para a gente desligar esse botão, é muito autoconhecimento, é muita autoaceitação, é muito diálogo com o outro, que aí tem que ter uma parceria, é muito apertar o foda-se do que os outros estão pensando sobre o teu corpo. É também, claro, para o envelhecimento, a gente sabe que a gente vai ter um envelhecimento melhor com atividade física, com relações ter amigos, né? Então, a pessoa saber que ela é gostada no mundo, não só por um parceiro. Então, não é um botão, digamos assim. Mas se essa mulher, ela se sente realizada, feliz, se ela aceita o corpo dela, seja com celulite ou sem, seja malhado ou não, e não só o corpo, se ela se aceita, porque muitas vezes é aceitar a própria personalidade, às vezes a pessoa viu tanto que ela é chata, que ela é burra, que ela fala demais, que ela fala de menos, que ela é muito tímida, que ela não sabe se colocar, que ela se coloca demais, enfim, que aí isso acaba também repercutindo na questão da sexualidade. Porque para você estar inteiro numa relação Você tem que sexual, se gostar. você tem que se gostar. Tem Exatamente. Tem Você uma que- ferramenta que até uma das nossas professoras fez ali, eu acho que o mestrado ou doutorado, a Terese da Kleima, que foi em cima do mindfulness, que ele trabalha muito a questão do não julgamento e da autocompaixão. Exato. E o quanto que a gente precisa aprofundar nisso, né? Então, trazer esse mecanismo, trazer essa técnica para dentro de qualquer atendimento é muito importante, para que essa mulher pare de se julgar e tenha autocompaixão consigo, independente da idade, independente de como ela está. Eu estou assim agora. Ainda não fui fazer a atividade física que eu gostaria, mas nesse estado que eu estou agora, eu vou me amar, eu vou ter autocompaixão. Não quer dizer um acomodamento. Não, então eu vou ficar aqui, é só eu dizer que eu me amo e tá tudo bem. Não. O fato de eu ter autocompaixão também me mobiliza para buscar algo a mais, porque eu me Eu vou autovalorizo. contar uma história para vocês que me veio à cabeça, que às vezes eu conto em sala, que eu acho sensacional. Eu tinha uma colega de trabalho, eu fui professora do Senac, e no Senac que eu trabalhava, tinha no andar de baixo uma loja de lingerie. E aí eu tinha uma colega de trabalho que era obesa, charmosíssima. E ela olhou para uma lingerie vermelha, que era um fio dental, e falou: eu acho que amanhã, quando abrir a loja, eu vou vir aqui comprar para mim.
Eu pensei, meu Deus, mas isso não cabe nem numa perna minha, que eu era 30 quilos mais magra do que ela. Mas eu fiquei pensando, que mulher sensacional! E teve um dia que a gente foi num grupo de professores almoçar e um cara começou a paquerar ela. Ela. Pela Que era autoconfiança dela. totalmente fora do padrão do grupo. Mas ela era tão. Eu me acho gostosa e eu sou maravilhosa, e ela é, né? Que eu percebia que a obesidade nunca impactou na autoestima dela. E eu achei tão legal ela que se delícia. ver. Nossa, Eu isso achei deve ser libertador, gente. legal ela querer comprar aquela lingerie sem assim pensar, meu Deus, eu tô toda caída, né, como que eu vou usar? Ela não pensou nisso, ela só pensou que ela ia ficar maravilhosa com aquela lingerie, que era E o básico, assim, né? Eu vou colocar uma questão minha, assim. Eu não sei reagir a nenhum tipo de elogio. Nenhum. ó, terapia. Não, mas eu faço, doutora Célia. Terapia. Então, assim, eu não sei. E eu acho, não que eu fui ensinada a não saber, mas pela sociedade, a mulher é ensinada a não reagir aos elogios. Se elogia uma mulher, nossa, que roupa linda. Ah, não, isso aqui R$10, isso aqui não custou nada. Nossa, como teu cabelo tá bonito. Não, hoje ele não tá bom. Ah, porque você tá super bonita, olha teu corpo, olha que mulherão que você é. Eu escuto isso e eu não consigo me enxergar assim. Eu tenho uma dificuldade imensa em reagir a elogios. E homem não, homem escuta assim, nossa, como você é bonita. Ah, eu sei. A gente até brinca, a autoestima do homem é algo invejável, né? Porque ele pode estar acima do peso, ele pode, mas ele tá ali. Mas é que o homem inteiro. é muito validado pela mãe. Pela mãe e pela Isso sociedade. mesmo, É. né? E a mulher não. Ah, não, realmente, você precisa emagrecer. E a Ah, não, mãe- realmente essa roupa não te caiu Assim, bem. não querendo ser, né, a psicanalista que demoniza também as mães, mas as mães, elas tendem a, de modo geral também, as mães, elas são muito cruéis com as meninas. Assim, com relação à crítica, você tem que emagrecer, você tem que, olha a coluna, olha isso, fala mais Encolhe a baixo, barriga, fala mais devagar, fecha essas fala pernas, baixo. olha o jeito que você anda, Isso só piora, né? olha a Nossa. tua prima como ela é. E para o menino, as mães são muito mais condescendentes. Isso é estatístico, né? Então, não querendo mobilizar, porque tem toda uma sociedade que compactua com isso, mas as próprias mulheres, muitas vezes, são algozes das outras, né? Veja, na muito do que a gente discute hoje, nós vamos retroceder. Por Sim. que a gente tem que retroceder? Nós somos descendentes de uma sociedade patriarcal, onde o homem pode tudo, a mulher pode nada, onde o homem é o provedor da casa e o dono, porque essa é historicamente a nossa formação, e o homem é o dono da mulher, e isto gera reações no nosso comportamento, quer seja no Brasil colônia, quer seja no Brasil de hoje. A nossa opção é essa, por isso que você não sabe reagir a elogio, por isso que a mulher não sabe dizer não a determinadas situações. Então, nós continuamos sobrevivendo numa sociedade patriarcal, na qual nós necessitamos do trabalho, não da justiça, e sim das mulheres que trabalham com a cabeça das mulheres, Exato. para que elas possam se inteirar enquanto pessoas de direito. Regularmente, nós levamos nossos alunos do direito penal à Delegacia da Mulher e à Casa da Mulher Brasileira, para que elas tenham essa percepção. O que acontece nesse mundo? O que acontece nesse mundo em que a mulher é colocada enquanto um ser de segunda classe? Ela não é. O ser de primeira classe é o homem. E o que nós estamos repetindo aqui o tempo todo é esse. Não menosprezando, porque nós precisamos do homem, nós vivemos numa sociedade e que existe a relação homem-mulher, senão não vai existir ser humano, não é? Exatamente. Faz parte. Absolutamente, faz parte. Mas temos homens maravilhosos. Eu acho que a gente tem homens maravilhosos, companheiros maravilhosos. Sim, sem dúvida. Não é por aí. Mas
temos o retrocesso que continua valendo na nossa sociedade. Fala em retrocesso, até só para fazer uma última fala, não é só os homens estão mais machistas. Não, também acho Eu que vejo muitas mulheres, por exemplo, que são contra toda essa nossa fala aqui. É um absurdo, mas E te garanto que a gente vai ser julgada por toda a nossa conversa por muito mais mulheres do que por homens. Sim, nós somos, sabe? Infelizmente isso. Feministas. Nossa, que antiquado esse bate-papo que você está falando. Não tem absolutamente. Eu concordo muito com a sua fala. Isso é histórico, isso está arraigado Tá no dentro. nosso DNA e é muito difícil se libertar. Sim. Mas eu gostaria de fazer uma brincadeira que eu sempre faço no final dos bate-papos. Gente, não tem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, você é maravilhosa, Mariana. Você Ah, é linda. obrigada. Ah, Ai, gente. você vai agora aprender a aceitar já das mulheres e de todos os homens que você é uma pessoa maravilhosa. Ai, meu Deus. Ai, Precisa. ai, Fala em primeiro ai, meu lugar. Deus. Eu já Isso é digo importantíssimo. que, Eu até- claro que é. Eu já digo que vocês são todas minhas convidadas para a minha pós, porque eu acho que daqui para frente, hoje eu aprendi muito. Com muita humildade, eu vou dizer para vocês que eu aprendi muito. todas essa Pra mim foi uma aula. uma aula de vocês para os meus alunos na pós, onde eu estarei, porque eu tenho que marcar no meu conta, que eu preciso escutar e aprender, achei maravilhoso. Mas eu gosto de terminar sempre dizendo assim, pensa um pouquinho e diz assim, em 5 palavras, como você resume dentro da sua área a importância do que nós falamos hoje para a mulher? Né? Como você faria um tributo para toda essa mulher do Brasil todo, dentro da sua área, 5 palavras que são importantes nessa discussão que a gente teve? Eu começo com você, Lisandra, me diz aí. Olha, o que eu gostaria de falar para todas as mulheres é se empoderem de quem vocês são. Primeira palavra. Que mais? Não precisa ser uma frase, pode ser uma Não. palavra. Bom, Empoderamento. Empoderamento, coragem, libertação, Coragem, libertação, autoestima autoestima, e autocompaixão. autocompaixão. Lindo, amei. Confiança, Confiança. autoconhecimento e autoestima. Confiança, autoconhecimento, autoestima. Mais 2, chega? Chega. Chega. Eu acho que confiança É. é tudo. Eu não estou falando no sentido de direitos. Eu Uhum. falo de De mulher, direito como mulher, de né? mulher. Uhum. Confiança. Uhum. eu acho que a primeira palavra é autoconhecimento mesmo, porque se eu me conheço, como a Mariana falou ali, eu sei do que eu preciso, eu sei onde, porque muitas mulheres nem sabem quais são os problemas dela. Muitas mulheres nem conseguem fazer essa fala, meu problema está em que eu não consigo receber elogios. Então, A mulher, ela chega e ela não sabe. não saber, Então, que mais? o autoconhecimento, Conhecimento. eu acho que aprender a olhar o outro também, né? Porque muitas vezes esse homem ou essas pessoas que julgam, muitas vezes, quando a mulher aprende a olhar para o outro, no sentido de entender que às vezes aquilo não pertence a ela. Sabe, não, ela me magoou, essa mulher magoou, mas isso não me pertence, pertence a ela, porque ela tem um problema. Porque ela tá chateada, então ela me magoou. Esse meu marido, ele falou isso pra mim. Num outro momento eu vou conversar com ele sobre isso, porque eu acho que ele que tá com a autoestima rebaixada. E ele quer jogar pra mim. Então, desenvolver esse olhar sobre o outro é importante. Na psicoterapia, eu falo pra elas, a gente não tá fazendo terapia pra elas ou qualquer do teu marido, mas começa a entender a dinâmica da tua mãe, do teu pai, porque isso vai te ajudar no autoconhecimento. Então, fazer essa leitura do outro, eu acho que é importante. E depois eu acho que a autocompaixão, vou roubar de você, porque essa coisa quando você tem autocompaixão por você, você para de se sabotar, você começa a gostar de si mesmo, mesmo que você não seja mais perfeita, você tem uma cicatriz aqui, você tem uma celulite ali, você é meio atrapalhado aqui, você não é tão bom nisso aqui, mas você se gosta mesmo assim, porque você sabe. A Clarice Lispector tem uma frase que eu acho sensacional, que só dentro de um contexto que a gente vai entender. Ela escreveu uma carta para a irmã, eu li o livro de todas as cartas dela, e aí eu entendi a frase dentro de um contexto, porque essa frase aparece muito solta. Ela fala assim: não tente destruir os seus defeitos, porque às vezes eles sustentam um edifício inteiro. Então, muitas vezes coisas que a gente acha que são os nossos defeitos
passam a ser as nossas qualidades. as nossas qualidades, ou quem você é. Às vezes uma coisa que você acha, eu falo demais. Você falou, né? Eu vou eliminar isso. E aí? Isso é Mas você. daí não é você. Daí não é você. Exato. Não é você. E muitas pessoas começam a querer se modelar, né? Então, eu acho que essa coisa da autocompaixão, ela tem várias raízes, Autoconhecimento. né? Ela tem É várias autoconhecimento. Né? autoconhecimento, mas ela tem várias raízes de saber assim, tudo bem, eu falo demais, ou eu falo de menos, eu sou tímida, ou eu sempre vou ser gordinha porque é meu biotipo, ou eu sou magra, eu não tenho muito peito, mas tudo bem, é legal. Sabe, a pessoa começar a gostar e a entender que aquelas características físicas ou psicológicas são ela, e que ela não precisa ser o outro. Não se compare, eu acho que é importante também. Então, a gente tem aqui um resumo bem importante de falas que ficaram, eu acho que bem marcadas, né? Mariana, me diz uma palavra ou uma frase que você diz assim, opa, fica faltando aqui. O que você quer complementar? Eu acho. Eu pensei nas Nessa 5 fala. palavras que você falou Uhum. e eu colocaria resiliência, que eu acho que a mulher tem que ter esse poder, porque ela tem que se reinventar. Eu acho que ela tem que ser generosa com os outros e com ela mesma. Lindo. E amor próprio. Lindo. Acho que o amor próprio é algo que eu tô tentando abraçar cada vez mais. Eu vejo minhas amigas fazendo esse movimento, então acho que isso é super importante. Que bom. Aham. Eu acho que ficou tão completo que eu não preciso nem complementar, mas eu só falaria uma palavra que tudo isso que a gente está falando aqui é talvez para uma coisa bem maior que todas nós merecemos, ser feliz. Feliz. A gente alcança a felicidade através do empoderamento, do autoconhecimento, do conhecimento do outro, da resiliência, do se superar, do se perdoar. Então, é ser feliz. Então, hoje, eu diria o seguinte, que nós estamos aqui reunidas para fazer mais pessoas felizes. Eu, com certeza, eu hoje saio daqui mais feliz do que Eu, com entrei. certeza. Com certeza. Certeza. E assim, então, gente, a gente chega ao final de mais um bate-papo aqui do Hangar VIP. Eu espero que tenha sido muito esclarecedor e que as informações, elas compartilhadas por essas mulheres incríveis, inspirem uma reflexão e uma ação. Cada passo na defesa da saúde e dos direitos das mulheres é uma vitória para todos nós. Se você acredita na importância desse tema, compartilhe esse episódio, converse sobre ele com a sua família, com os seus amigos e engajem as mudanças que a gente quer ver na sociedade. Obrigada por todas as convidadas incríveis estarem comigo aqui hoje e a gente fica por aqui até a próxima. Tchau, obrigada! Obrigada.